Você sabia que 1 em cada 3 casais jovens já enfrentou algum tipo de assédio? Para muitos, isso pode destruir vidas, mas também pode revelar uma força inesperada. Já imaginou como seria se alguém estivesse assediando sua namorada e tentando te destruir para ficar com ela? O que você faria? Foi exatamente o que aconteceu com Pedro, um jovem de 22 anos, motorista da DHL, que vivia a rotina corrida das entregas com determinação e orgulho. Ao seu lado estava Júlia, uma estudante dedicada de design gráfico, de apenas 21 anos. Eles não tinham luxos, nem tampouco dinheiro sobrando, mas o que faltava no bolso sobrava no coração. Juntos, formavam um casal que enfrentava as dificuldades com coragem e esperança, movidos por algo muito maior do que as circunstâncias, um amor verdadeiro que crescia entre planos e sonhos compartilhados. As contas apertadas e os desafios diários não apagavam a chama do que eles acreditavam construir. O sonho de Júlia era terminar os estudos e trabalhar em algo que a apaixonava. Já Pedro via cada entrega não apenas como um emprego, mas como um degrau em direção a um futuro melhor. Eles imaginavam um amanhã diferente, com a possibilidade de transformar suas vidas, sempre unidos pela força do respeito e pelo apoio mútuo. Mas o que eles não sabiam é que seus caminhos estavam prestes a cruzar com alguém que não compreendia esses valores. O destino preparava uma reviravolta inesperada, que colocaria à prova não apenas sua relação, mas também suas próprias convicções. Pedro trabalhava duro como entregador na DHL, enquanto Júlia se dedicava aos estudos de design gráfico, tentando construir um futuro melhor para os dois. Juntos, enfrentavam os desafios da vida, acreditando que, apesar das dificuldades, o que tinham era mais forte do que qualquer obstáculo. Mas suas vidas mudaram drasticamente com a chegada de Henrique, um empresário, dono de uma rede de concessionárias de carros de luxo, casado e de 37 anos de idade, que estava acostumado a ter tudo o que queria. Ele viu em Júlia uma nova conquista. Desde o momento em que a conheceu em um evento beneficente, onde ela apresentava um projeto de design, ele decidiu que a teria para si, independentemente dos danos colaterais. Ao descobrir que Júlia namorava Pedro, um jovem humilde, Henrique sentiu-se desafiado. Para ele, era inconcebível que uma mulher como Júlia escolhesse um rapaz pobre em vez de um homem como ele, cercado de status e fortuna. Decidido a conquistá-la a qualquer custo, Henrique viu Júlia não apenas como um desejo, mas como uma obsessão, um troféu que precisava ser conquistado. Encantado pela beleza e inteligência de Júlia, Henrique começou a enviar presentes luxuosos, perfumes caros, buquês extravagantes e bilhetes anônimos. No começo, Júlia ficou lisonjeada, mas logo percebeu que esses presentes só podiam vir de Henrique. Apesar disso, uma dúvida começou a surgir dentro dela. Enquanto Júlia vivia confusa com os sentimentos conflitantes, Henrique traçava um novo plano para conquistá-la. Ele fez uma oferta tentadora, um Porsche novinho em folha, como símbolo de uma vida de luxo e estabilidade ao seu lado. Mas, diante da oferta, Júlia se manteve firme. Henrique, não estou interessada no seu carro ou na sua riqueza. Meu coração pertence a Pedro, disse ela, decidida. A rejeição enfureceu Henrique, que se viu diante de um desafio inesperado. Cansado de esperar, Henrique decidiu confrontar Júlia diretamente. Certo dia, após o curso de design, ele a seguiu até uma rua isolada e, em um movimento brusco, agarrou seu braço, forçando-a a ouvir suas palavras. Júlia, você não precisa viver assim. Eu posso te dar tudo. Esqueça o Pedro, ele não tem nada a te oferecer, disse Henrique com um sorriso cínico. Júlia, apesar do desconforto, olhou firme para ele e disse: se você continuar me perseguindo, vou denunciá-lo por assédio. E sua esposa vai saber de tudo. Pare de me subestimar.
Henrique soltou seu braço, rindo com desdém, e disse: "Você está cometendo um erro, Júlia, um grande erro." Mas apesar de suas dúvidas, ela sabia que o verdadeiro erro seria ceder às tentações de Henrique. Insatisfeito com seus fracassos, Henrique decidiu partir para uma jogada ainda mais cruel. Contratou um investigador particular para seguir Pedro, capturando fotos comprometedoras nas quais ele aparecia em situações inocentes, mas editadas para parecer que estava traindo Júlia com colegas femininas. As fotos foram enviadas anonimamente para Júlia, acompanhadas de mensagens maliciosas, insinuando que Pedro tinha outra vida longe dela. Quando Júlia viu as fotos, uma pontada de dor tomou conta de seu coração. Por breves instantes, a dúvida se instalou. Ela passou noites em claro, olhando para Pedro enquanto ele dormia, tentando conciliar o homem leal que conhecia com as imagens que viu. O conflito interno quase a consumiu, mas o amor e a confiança que tinham um no outro prevaleceram. Mostrando as fotos para Pedro, ela deu a ele a oportunidade de explicar, e foi então que perceberam que tudo não passava de mais uma manobra suja de Henrique. Enquanto isso, Henrique focava seus esforços em destruir a vida de Pedro. Usando suas conexões, ele conseguiu que Pedro fosse demitido do emprego, minando sua autoestima. Pedro, que já lutava para pagar as contas, sentia-se cada vez mais incapaz de ser o provedor que Júlia merecia. Com o tempo, Pedro, apercebendo-se da situação de Henrique, começou a se afastar emocionalmente de Júlia. O peso de não ser o provedor o esmagava, e ele se questionava se seria melhor libertá-la para viver uma vida mais confortável com alguém como Henrique. Esse distanciamento criou uma tensão crescente entre eles. Pedro evitava discutir seus sentimentos, enquanto Júlia se sentia cada vez mais sozinha, dividida entre o amor por Pedro e a tentação de uma vida de conforto. No entanto, Henrique, observando à distância, acreditava que seu plano estava funcionando. Ele acreditava que, se conseguisse destruir a autoestima de Pedro, Júlia acabaria cedendo. Em um movimento mais ousado, Henrique fez com que uma proposta de emprego fosse oferecida a Pedro, em outra cidade. Era um salário altíssimo para o que ele estava acostumado, com promessas de estabilidade e benefícios que pareciam um sonho impossível. Pedro, inicialmente, sentiu-se aliviado. Talvez fosse a chance de salvar sua situação, mas ao ler o contrato, notou que a mudança seria imediata e ele teria que deixar Júlia para trás. O conflito interno tomou conta de Pedro. Ele pensava em como essa oportunidade poderia tirar ambos da crise financeira, mas ao mesmo tempo sentia que havia algo de errado. Júlia, sempre sensível, percebeu o dilema de Pedro e o encorajou a seguir seu instinto. Pedro recusou a oferta, desconfiado das intenções por trás dela, mas ainda sem saber que tudo era uma jogada de Henrique. Após a recusa de Pedro em aceitar a proposta de emprego, Henrique fica ainda mais furioso. Determinado a continuar sua luta para conquistar Júlia, ele decide orquestrar mais uma jogada para desestabilizar o casal e forçar Júlia a ceder à sua vontade. Ciente de que Pedro e Júlia viviam em uma casa modesta como arrendatários, Henrique age em segredo. De repente, Pedro e Júlia recebem uma notificação de despejo inesperado. Desesperados, tentam entender o motivo. O que eles não sabem é que Henrique, de forma anônima, comprou o imóvel onde eles moram, na tentativa de controlá-los e separá-los. Júlia, aflita, sussurra: "Isso não pode estar certo. Nós sempre pagamos o aluguel em dia. Como podem nos despejar assim?" Pedro, nervoso, aperta a carta nas mãos e responde, tentando manter a calma: "Deve ser um engano. Vou falar com o proprietário." Pedro vai ao escritório do advogado responsável pela transação. O advogado, de maneira seca e sem emoção, revela: a casa foi vendida recentemente a um comprador anônimo. Ele não quer renovar o contrato de locação. Pedro, furioso, pergunta:
Quem comprou a casa? Quero falar com essa pessoa. O advogado inabalável responde: o comprador pediu sigilo absoluto, mas o novo proprietário já deixou claro que vocês têm 30 dias para sair. Dias depois, Pedro e Júlia descobrem que o comprador anônimo é Henrique. Ele aparece sem aviso na porta da casa com um sorriso frio e diz: eu avisei que vocês não poderiam fugir para sempre. Agora vocês têm duas opções. Saem dessa casa ou, Júlia, você vem comigo. Você merece mais do que essa vida. Pedro, furioso, encara Henrique e diz: você acha que pode nos controlar? Que vai comprar nossa felicidade? Isso não vai acontecer. Henrique, com um ar arrogante, rebate: eu já comprei a casa. O que mais vocês têm a perder? Pedro segura firmemente a mão de Júlia, enquanto ambos encaram Henrique, conscientes de que ele está disposto a qualquer coisa para separá-los, mesmo que isso signifique destruir suas vidas. Após o confronto com Henrique, Pedro e Júlia se sentem encurralados, mas decidem não ceder. Sabem que não têm recursos para comprar a casa de volta, mas também não querem perder o lugar onde construíram tantas memórias. Em um momento de desespero, surge uma ideia. Júlia, determinada, diz: não podemos deixá-lo ganhar. Essa casa significa muito para nós. Pedro, observando os papéis do despejo, responde com um tom mais esperançoso: talvez isso não seja só sobre o dinheiro, Júlia. O que ele realmente quer é você. E se jogarmos com isso? Se ele acha que pode nos controlar, talvez possamos virar o jogo. Decidido a agir, Pedro consulta um amigo advogado para encontrar brechas no contrato de Henrique. Eles descobrem que Henrique comprou a casa a um preço superinflacionado como parte de seu plano desesperado de controlar o casal. Isso abre uma oportunidade para que Pedro e Júlia possam retomar o controle da situação. Pedro e Júlia marcam um encontro com Henrique em um local público. Henrique, confiante, acredita que o casal vai ceder. Júlia, com um tom firme, começa: você acha que pode controlar nossas vidas, mas temos uma proposta. Henrique, com um sorriso arrogante, responde: proposta? Vocês não têm nada para me oferecer. Pedro coloca os papéis do contrato sobre a mesa e diz: na verdade temos. Descobrimos que você comprou a casa por um preço que ninguém pagaria. E segundo nosso advogado, isso pode ser contestado judicialmente. Temos provas de que você inflacionou a compra para nos intimidar. Se levarmos isso ao tribunal, podemos anular o contrato. Henrique, visivelmente abalado, percebe que, se isso for a julgamento, sua reputação e seus negócios podem ser severamente prejudicados. Júlia, firme, diz: vamos lutar se for preciso. Mas temos uma saída. Nos venda a casa pelo valor justo, sem interferir mais em nossas vidas, e nunca mais tente nos controlar. Henrique, frustrado, percebe que está encurralado. Seu plano de manipulação falhou e ele sabe que continuar a luta pode custar caro. Com raiva e relutância, ele aceita a proposta. Vocês venceram desta vez, mas lembrem-se de que o mundo não é justo. Pedro e Júlia, usando inteligência e determinação, enfrentaram o desafio de frente. Eles mostraram que, com união e coragem, podem superar as maiores adversidades, sem ceder ao poder ou à riqueza de Henrique. O empresário, teimoso e decidido, não para por aí e engendra mais uma de suas jogadas. Henrique, frustrado com seus fracassos na tentativa de separar Pedro e Júlia, armou seu golpe mais agressivo e cruel, sem imaginar que estava construindo sua própria desgraça. Henrique armou para que drogas fossem plantadas no carro de Pedro. Com a ajuda de contatos corruptos na polícia, organizou uma batida que levou Pedro à prisão, acusado injustamente de tráfico de drogas. Para Henrique, esse seria o golpe final. Júlia, arrasada, foi ao encontro de Pedro na delegacia, onde ele estava confuso e amargurado. Ele jurava sua inocência, mas a situação parecia desesperadora. Henrique se aproveitou desse momento de fragilidade para tentar uma última cartada.
Ele procurou Júlia, oferecendo sua ajuda para livrar Pedro da prisão com uma condição. Ela teria que deixar Pedro. Ofereceu-lhe tudo o que ela poderia querer: dinheiro, conforto, oportunidades de carreira. Mas Júlia, em um dos momentos mais dramáticos, recusou firmemente, dizendo que jamais trocaria o amor verdadeiro por qualquer promessa vazia de poder e riqueza. Recusando-se a se dobrar diante de Henrique, Júlia contratou um advogado de renome para defender Pedro e provar sua inocência. O advogado, desconfiado da rapidez com que as evidências foram encontradas, iniciou uma investigação paralela. Durante semanas, Júlia visitava Pedro na prisão, prometendo que não descansaria até vê-lo livre. As conversas entre eles eram emocionais, carregadas de medo e esperança. Pedro, embora grato, temia que Henrique pudesse destruir suas vidas para sempre. No entanto, a perseverança deles deu frutos. O advogado logo descobriu a verdade. As drogas haviam sido plantadas por ordem de Henrique e contatos corruptos na polícia foram pagos para incriminar Pedro. Com as provas em mãos, o caso contra Pedro desmoronou. Ele foi libertado, agora com a certeza de que Henrique havia sido o orquestrador de toda a trama para separá-los. Com as provas irrefutáveis, o advogado de Júlia abriu um processo contra Henrique, acusando-o de falsificação de provas, difamação, abuso de poder e corrupção. Assim, Henrique recebe uma intimação para comparecer ao tribunal para o julgamento do caso. Durante o julgamento, a verdade veio à tona. Henrique, antes intocável e arrogante, viu sua reputação ser destruída publicamente. A cada revelação no tribunal, ele se afundava mais, percebendo que havia perdido o controle da situação. No final, o veredito foi uma vitória esmagadora para Pedro e Júlia. Henrique foi condenado a pagar uma indenização milionária a Pedro, como reparação pelos danos causados. A ironia do destino não passou despercebida por ninguém. Henrique, que havia tentado usar sua fortuna para destruir o casal e conquistar Júlia, acabou sendo obrigado a dar a eles a segurança financeira que jamais tiveram. A indenização garantiu que Pedro e Júlia pudessem recomeçar suas vidas de uma maneira completamente nova. Eles investiram o dinheiro em uma casa modesta e no próprio negócio de design de Júlia, enquanto Pedro, finalmente, pôde voltar a estudar, algo que sempre sonhou, agora sem as amarras da pobreza. Enquanto isso, Henrique viu sua vida desmoronar. Sua empresa caiu em desgraça, suas conexões desapareceram e ele se tornou um homem desprezado e solitário. O homem que acreditava que podia comprar o amor e controlar o destino dos outros terminou sozinho, arruinado por sua própria ambição desmedida. No final, Pedro e Júlia saíram vitoriosos, não apenas pela indenização, mas pela força do amor que os manteve unidos em meio a tantas provações. O verdadeiro tesouro deles não estava no dinheiro, mas no fato de que, apesar de todas as armadilhas e desafios, conseguiram sair mais fortes, prontos para construir juntos uma vida baseada no que realmente importa: amor, confiança e respeito. A história de Pedro e Júlia é um testemunho de que quando o amor é verdadeiro e a vontade de lutar é forte, nada pode destruí-los. Eles não são apenas sobreviventes, são exemplos de coragem e resiliência. E você, já viveu algo parecido? Sua história pode inspirar outros. Deixe seu comentário, compartilhe, curta, ative as notificações e inscreva-se no canal para mais histórias que mostram a força do amor e da resiliência. E se você quiser aprender mais, fique por aqui para conhecer os 7 pontos reflexivos que essa história nos oferece como aprendizado. Henrique, no auge de sua arrogância, achava que sua fortuna compraria tudo e todos. Mas o que ele não sabia é que para quem enfrenta a vida de frente, as adversidades podem ser mais valiosas do que qualquer quantidade de dinheiro. Depois de um período sombrio,
O entregador e sua parceira descobriram que, mais do que vencer um oponente poderoso, o verdadeiro triunfo estava em tudo que aprenderam ao longo do caminho. Foram momentos difíceis que os ensinaram lições profundas e transformadoras. E essas lições não são apenas sobre vencer alguém com mais dinheiro ou poder, mas sobre como a vida nos prepara para sermos mais fortes, resilientes e principalmente mais humanos. Ao refletirem sobre a jornada que haviam percorrido, eles perceberam que os desafios, por maiores que fossem, os moldaram de maneiras que jamais poderiam ter imaginado. A partir dessa jornada, surgiram 7 ensinamentos que todos nós podemos levar para nossas vidas. Vamos explorar juntos cada um deles e ver como essas lições se aplicam à vida cotidiana de todos nós. Primeira, desafios como oportunidades de crescimento. Muitas vezes, são as adversidades que nos forçam a evoluir e agir de formas que normalmente evitaríamos. O despejo de Pedro e Júlia os tirou da zona de conforto e os impulsionou a enfrentar desafios que os levaram a crescer. Na vida cotidiana, momentos de crise podem se transformar em pontos de virada, se encarados como oportunidades de transformação. Segunda, coragem diante da injustiça. Enfrentar pessoas ou situações mais poderosas e injustas exige coragem. Pedro e Júlia, apesar de temerem Henrique, decidiram lutar por justiça. Na vida, é essencial enfrentar injustiças com determinação, pois isso fortalece o caráter e aumenta a confiança em si mesmo. Terceira, transformando desvantagens em motivação. As adversidades podem ser usadas como combustível para o sucesso. O despejo, que poderia ter sido devastador, motivou Pedro e Júlia a lutar por seus direitos e dignidade. Na vida cotidiana, aprender a transformar desafios em motivação é uma habilidade que gera resiliência e sucesso a longo prazo. Quarta, foco na solução, não no problema. Pedro e Júlia não se deixaram paralisar pelo medo da perda da casa. Concentraram-se em como resolver a situação. Em situações de crise, é fácil ser consumido pelos problemas, mas o verdadeiro desenvolvimento pessoal está em focar nas soluções. Isso nos capacita a agir de forma proativa e eficaz. Quinta, apoio mútuo é fundamental. Passar por adversidades sozinho é mais difícil. O apoio entre Pedro e Júlia foi fundamental para enfrentarem os desafios juntos. Na vida, o poder das relações de apoio mútuo é essencial para atravessar momentos difíceis. Cultivar parcerias e redes de confiança pode fazer toda a diferença. Sexta, reavaliando a importância dos bens materiais. A perda da casa ensinou Pedro e Júlia que os bens materiais podem ser recuperados, mas a dignidade e os valores são inestimáveis. Na vida cotidiana, é importante lembrar que as coisas materiais são transitórias e que o caráter e a integridade pessoal são o que realmente importam a longo prazo. Sétima, resiliência na superação das adversidades. O despejo foi um grande teste de resiliência para Pedro e Júlia, mas eles escolheram não desistir. A capacidade de se reerguer após uma queda e continuar lutando é uma das qualidades mais procuradas por aqueles que desejam crescer pessoalmente e profissionalmente. A resiliência é a chave para enfrentar os altos e baixos da vida e seguir em frente.